Vou pôr para gravar aqui. Gente, boa noite, então. Agora é oficial, né? A gente estava conversando informalmente, agora a aula começou. Primeiro eu vou me apresentar, né? Hoje a gente vai bater um papo. Eu não sei como que vocês estão tendo essa percepção de aula remota. Pode ser que tenha alguém que esteja gostando, outros não. Acredito até que a maioria não está, mas é a realidade que a gente está vivenciando, uma coisa que ninguém esperava, né? Nós não esperávamos isso. Pegou todo mundo de surpresa, mas eu acho que, como nós somos aí os profissionais, vocês estão se formando, né, para se tornar um profissional, aprender a lidar com essas incertezas, que vai fazer parte sempre da nossa vida em todos os sentidos. Não talvez uma incerteza tão grande quanto essa que a gente está vivendo, mas é normal do profissional já ir se preparando. E, mais importante, cara, é a adaptação. Então, vocês estão de parabéns porque está no curso. Eu trabalho aqui, eu sou de Cataguases, tá? Depois eu vou falar aí das minhas experiências profissionais para vocês, né? Para a gente ir se conhecendo. Então, eu sou de Cataguases, né? É, e eu sou coordenador de um curso aqui em Cataguases. Perdemos alunos, né? Alguns por questões mesmo de emprego, né? E outros porque não se adaptaram. Não se adaptaram mesmo, não é porque não tinha condições, entendeu? Tem muitos que tinham a condição, tinham o instrumento, mas não gostaram, tal. Outros por ser questões também de estrutura, né? Não tinha uma internet boa e acabaram desistindo do curso. Mas tem gente que eu acho que cometeu um erro de não saber se adaptar. E por que eu estou falando isso, tá? Vocês sabem que essa questão de trabalho remoto, o estudo remoto, eu não sei o que vocês pensam, tá? Eu estou dando a minha opinião, não quer dizer que eu sou o dono da verdade aqui, mas eu vejo isso como vai ser uma realidade, entendeu? Que já é em país desenvolvido e que no Brasil ainda não chegou, né? Lógico, nem todas as profissões têm condições de ser remoto, mas eu tenho para mim que toda a profissão que tem possibilidade de ser remota, as empresas principalmente, e nós vamos falar muito sobre isso, elas querendo reduzir gastos, querendo reduzir custos, né, que faz parte de uma gestão aí, né, vocês estão inseridos nela, elas vão querer aproveitar, né? Então, se hoje o empresário percebe que tem como trabalhar remotamente, ele vai reduzir gastos, ele vai querer fazer isso. Eu tenho isso para mim. Então, para mim, acaba sendo o futuro. Então, é importante a gente já adaptar. Não é questão de gostar ou não, é questão de adaptação, entendeu? Porque não tem como, tem coisas que a gente não gosta, mas a gente tem que encarar, porque é a nova realidade, né? Então, se você pega uma pessoa mais de idade, ele não gosta de celular. Se você pegar, por exemplo, meu pai, que é um senhorzinho, Deus me livre, ele tinha raiva de ver as pessoas mexendo em celular. Então, às vezes, a questão não é nem gostar, é encarar a realidade. Não é fácil, eu sei que não é. Eu queria estar com vocês hoje, principalmente que é turma nova. Eu fiquei muito tenso, não vou mentir. Me deu aquela tensão de frio na barriga. Eu falei, gente, como é que eu não vou conhecer vocês como eu queria? Porque eu gosto dessa proximidade com o aluno, eu gosto de olho no olho, né? Eu gosto de conversar com o aluno, sentir se o aluno está aprendendo pelo olhar, pelos gestos, porque a gente sabe que tem alunos que são mais tímidos, tem alunos que às vezes não gosta de perguntar, mas é pelo olhar, você sabe, e a gente ali, na aula presencial, Eu sou tímido. a gente pode puxar o aluno. Alguém falou alguma coisa? Pode falar, tá, gente? Pode me interromper. Uma outra dificuldade que eu estou tendo, por exemplo, no ensino remoto, é exatamente essa interação. Entendeu? De que vocês ficam muito quietos, que dá a impressão que eu estou falando sozinho para o computador. Mas é isso que eu falei, é uma questão de adaptação. Agora eu vou falar um pouco de mim aqui. Eu sou professor, eu trabalho em 4 instituições. Na FUPAC de Ubá, eu estou aí desde 2009. Desde 2009 eu estou no curso de engenharia de produção, no curso de contabilidade, no curso de administração. Então, 11 anos que eu trabalho aí em Ubá. Não sei se vocês já me viram aí pelo corredor, né? Porque é mais fácil vocês, às vezes, ver a gente do que são muitos alunos, talvez pela fisionomia dos poucos que eu vi aqui, eu não reconheci. Mas, então, eu leciono. Você foi jantar, você me chama.
eu leciono aí há mais de 15, tem 15 anos que eu leciono. Eu não comecei minha vida profissional como professor, não. Eu trabalhei em empresa, aqui em Cataguases, a Energisa, trabalhei numa empresa chamada Companhia Industrial, e aí como é que caiu a questão da qualidade para mim? Na minha formação não é engenharia de produção, não fiquem tristes, porque engenharia de produção é relativamente novo. Eu sou formado em administração e fiz pós em gestão da qualidade e em finanças. O que aconteceu? Eu trabalhei na Energisa e sou bem mais velho que vocês talvez vão até rir de mim, eu não sei como é que vocês veem isso, né? Na época, na década de 90, eu estava com meus 20 e poucos anos, tinha acabado de formar, a Energisa implementou o famoso 5S, que a gente fala dele aqui, mas eu não sei se alguém conhece, mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de 5S, eu vejo que é uma coisa, um assunto batido, entendeu? De um modo geral, para vocês. Quando eu começo a falar de 5S, os alunos me antecipam, professor, isso aí e tal. Mas, às vezes, para algum, não é, né? Para algum, pode ser que para algum de vocês não seja, e a gente vai falar um pouquinho. Não, então, mas eu me lembro que em 90, 91, o chique era o tal do 5S, que os japoneses estavam, o Brasil estava passando por uma transformação, abrindo o mercado, entendeu? E as empresas tiveram que correr atrás. E aí começou com o famoso 5S. Eu fui fazer um curso e eu gostei, eu fiquei apaixonado com gestão da qualidade. Fiz um curso, a Companhia Industrial, na época era Força Luz Cataguases Leopoldina, nem chamava Energisa, bancou e eu fui tipo, tinha um nome, monitor, eu repassava para as pessoas. E aí nós fazíamos um trabalho lá de limpeza, esvaziar armário, tinha que eliminar papel, diminuir gaveta, e fizemos descarte, entendeu? Tiramos um dia para fazer faxina, todo mundo trabalhando, as mulheres, os homens, enfim, essa foi a minha primeira experiência com gestão da qualidade e eu gostei. E onde que eu procurei trabalhar muito nessa área. E aí, coincidentemente, eu fui para outra empresa, o salário estava melhor, e acabei entrando numa indústria têxtil aqui de Cataguases, foi muito forte. E, coincidentemente, essa empresa Companhia Cataguases, que é uma indústria têxtil, ela estava passando por... Ela exporta muito para a Europa. E eu não sei a idade de vocês, alguns de vocês aí eu não sei, mas teve um problema aqui em Cataguases, que uma empresa, que é uma outra empresa chamada Fábrica Papelão Cataguases, né? Ela teve um problema lá de ambiental. O que aconteceu? A represa estourou, aí jogou uma água preta aí que foi parar no estado do Rio, foi para o Espírito Santo, entendeu? E virou um caos. Cataguases ficou famosa na época, apareceu até no Fantástico. Foi um acidente ambiental antes de Mariana e tal. Acho que tinha sido o maior acidente ambiental da nossa região aqui, acho que do Brasil. Aí apareceu até no Fantástico, Cataguases e tal. E a nossa empresa, ela exportava muito e e ela nunca preocupou com aquele selo ISO 9000, o diretor lá achava que não era necessário, porque como exportava, já tinha os clientes certos, ninguém fazia questão tal. Só que como essa notícia ela ficou mundialmente conhecida, lá na Europa eles levam muito a sério essa questão do respeito ao meio ambiente. As nossas vendas começaram a cair, porque eles associaram o nome Cataguases como se fosse uma marca e achou que a Cataguases era a empresa nossa que poluiu o ambiente. E eles levam a sério, as vendas foram caindo. E aí a empresa teve que investir em marketing para demonstrar que não eram, né? Porque uma chamava Cataguases de papel e a gente chama Companhia Industrial Cataguases, né? Quando eu trabalhei lá. E aí ela teve que fazer um investimento em marketing para mostrar que são duas empresas distintas e aí ela teve que correr atrás desse selo ISO 9001 e, coincidentemente, mais uma vez, a gestão da qualidade caiu no meu colo. Fui eu lá trabalhar, a gente teve que fazer todo um trabalho, remarcar a área de produção, aquela coisa toda. Então, essa é a minha experiência com a qualidade, por isso que eu estou contando para vocês. Mas não, assim, foi na questão de implantação, mas né, depois que implementou, eu não trabalhava mais nessa área, eu voltei para a área que eu era, que é a área financeira. Então, mas eu estou mostrando para vocês a minha experiência. Em 9 anos, e eu fiz muito curso de gestão da qualidade e gostei muito. Depois resolvi até fazer uma pós-graduação. Então, essa é a minha experiência. Agora vamos falar das aulas.
Com o ensino remoto muda muita coisa, né? Eu nunca tive, gente, problema nenhum com aluno nesses 9 anos, 10, né, 10 anos, que entrei em 2009 para 2019, 10, 11 anos. Esses 11 anos que eu estou aí em UBA, dando aula em UBA, graças a Deus, pode pegar aí minhas referências com ex-alunos, sempre foi muito boa, com todos os cursos. Mas por quê? Primeiro porque eu gosto muito de dar aula, eu apaixonei, né? Eu comecei a dar aula depois, foi até um caso que eu vou contar daqui a pouco, sem querer, porque não era a minha intenção, nunca foi, eu tinha vergonha de falar em público, nunca imaginei, se eu era muito tímido, mal falava, mas as coisas foram encaminhando e eu tenho assim uma paixão muito grande por dar aula mesmo. Então acho que o aluno percebe isso. Não estou falando isso aqui como falso marketing não, tá, gente? Estou abrindo o coração para vocês. Então, assim, adoro dar aula, faço com o maior prazer o trabalho que eu faço. Não é à toa que hoje eu dou aula em 4 instituições, fico grato a Deus por isso, entendeu? Porque foi surgindo, a ponto de eu falar assim, não, eu não vou mais trabalhar em empresa e vou ficar na área acadêmica. E a área acadêmica é bom que proporciona, eu estou sempre estudando, eu gosto de estudar, eu sou meio caxião, gosto de ler, tal, estou sempre me aperfeiçoando. As minhas apostilas eu tento atualizar constantemente, entendeu? Que eu vou postar para vocês. Então, assim, eu adoro dar aula. Então, hoje eu dou aula em Ubá, né, na FUPAC de Ubá, dou aula numa faculdade aqui em Cataguases chamada Sudamérica, dou aula numa faculdade que também pertence a Barbacena, aí, chama FUNJOB, e lá eu sou coordenador de curso. E dou aula no Sebrae. Aqui em Cataguases nós temos uma escola do Sebrae, que é técnica de administração, mais direcionada para ensino médio. E eu também dou aula lá. Aí eu dou aula de dia, né? Hoje está tudo remoto. Todas as 4 instituições estão sendo... Eu dei aula a tarde toda hoje. Porque no Sebrae eles nem praticamente não pararam e lá está funcionando remotamente já desde o início do ano e lá é por ano, não é por período igual vocês que no meio do ano muda a turma, não. Lá então estou com a turma desde fevereiro. Então, eu dou aula nessas 4 instituições, vivo hoje de magistério, né? E já dei aula no IFET também, aí foi como contratado, não foi como concursado, fiquei 2 anos aí, né, através de concurso, de contratação. Também dei aula no IFET, em Muriaé, gostei muito. Então, essa é a minha experiência. Então, eu espero que eu possa passar coisas boas para vocês, que eu possa contribuir na formação de vocês, né? Torcendo realmente para voltar a ver vocês olho no olho, conhecer quem é Pablo, quem é Grace, né? Que é o Ciane, se eu falei errado, me perdoe, Gabriel. Queria realmente ver vocês, mas creio que se Deus quiser, isso ainda vai ser possível, se Deus quiser, ainda esse ano, ainda nesse semestre, né? Tomara, talvez eu tenho uma esperança de que vai haver uma liberação, porém com todos os cuidados. Muita gente acha que não, às vezes a minha esposa comenta que não, mas eu ainda prefiro ser otimista. Então, assim, eu estou imaginando que, pelo que eu estou sabendo, a faculdade está fazendo todos os preparativos, espalhando as cadeiras, colocando álcool gel em todas as salas. Então, acredito, assim, que pode haver essa possibilidade, não é nenhuma promessa aqui que eu estou falando, não estou falando baseado em reunião, nada disso, tá, gente? É uma coisa da minha cabeça, estou deixando isso bem claro. Talvez mais é uma vontade mesmo do que querer encontrar com vocês. Se a aula acabar, a gente volta para aquela segunda parte, tá? E eu vou pedir ajuda aí de novo do João Paulo. E aí eu vou falar também sobre essa questão aí da paciência de vocês. Bom, então, eu tô com essa experiência que eu queria realmente estar com vocês pessoalmente. Eu gosto de criar essa familiaridade, é uma coisa de mineiro mesmo, né? Da gente estar ali, conversar e bater papo e conhecer vocês, não ficar só aquela coisa fria. E o ensino remoto proporciona essa frieza, né? Aliás, tudo que é relacionado à informática é um pouco frio, é pouco número, né? O contato humano a gente deixa de ter, né? Então, você pode ver que hoje essa juventude que usa muito o celular é uma juventude mais fria, que eu acho que faz parte, mas eu preciso me adaptar a isso. Então, gente, eu não tive graças a Deus, nenhum problema, né, nas aulas, mas também eu tenho um relacionamento legal, eu tenho um relacionamento bem profissional. Se eu marco o trabalho, agora que eu estou te falando no remoto, mudou um pouquinho, mas eu sempre comentei, gente, trabalho é dia tal.
Se a pessoa não puder comparecer por algum motivo, eu nunca fui aquele cara enjoado, porque eu entendo que vocês trabalham, mas também tudo tem um limite. Eu falo, ó, então traz na próxima semana, no máximo. Entendeu? Não deu, porque trabalhei, fiquei até mais tarde, fiquei fechando lá na minha empresa, lá não pôde vir, entendeu? Aí eu até aceito, mas valendo um pouco menos, mas eu deixo entregar numa semana depois, só também. Aí depois, infelizmente, pode ser o melhor aluno do mundo, eu não tenho como abrir mão para não ser injusto com quem entregou no prazo. Aqui nós temos aí uma questão que foi discutida na reunião, que vocês vão ter 48 horas, como vai ter 48 horas para fazer prova, então mudou um pouquinho. Mas na presencial era assim que eu trabalhei. E aí eu nunca tive problema, porque eu tive essa compreensão com o aluno, falei, olha, uma semana dá para aguentar. Então, né, vale aí um pouquinho menos, mas aguento, porque, né, vocês têm, muitos de vocês têm o trabalho de vocês, né? Então, foi isso que eu combinei, então nunca tive problema. O aluno nem, passou uma semana, o aluno me procurou, ele já nem me procurava mais, porque ele já sabia que eu ia negar, entendeu? Porque uma semana já é um prazo que a pessoa pode fazer, uma semana mesmo. Se era para entregar na quarta, eu deixo entregar até na outra quarta. E é assim que as coisas funcionaram. Então, nunca tive problema, entendeu? Porque a gente também tem que criar prazo para o aluno, porque a faculdade, gente, ela é um espelho do mundo real, né? A gente tenta mostrar para vocês como que vocês vão vivenciar o mundo real. E aí, a gente sabe que no mundo real, nós trabalhamos sob prazo. A profissão de vocês talvez tenha esse estresse, vocês vão ver muito disso. A gente tem que acostumar a trabalhar em cima de tempo. A produção é a que mais é exigida em relação a tempo, porque quanto mais tempo, né, quanto menos tempo você fizer uma peça, um material, menos recurso a empresa vai demandar. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Porque é o ciclo de produção. Quanto mais rápido for esse ciclo de produção, mais rápido eu vendo, mais eu giro o meu estoque e mais dinheiro eu trago para a empresa. Entendeu? Então, o engenheiro de produção, ele sofre esse estresse, é uma característica da profissão. Cada profissão tem a sua característica. Um médico tem por característica ser ter controle emocional. Porque se você pega um médico sem controle emocional, você não vai acreditar no médico. O engenheiro de produção, ele é um cara estressado com o tempo. Para ele, ali, ele é tempo, é dinheiro e é mesmo. Então, você vai pegar um engenheiro de produção que nunca vai ser um cara muito calmo. A verdade é essa. Ele vai estar sempre sob pressão, sempre sob tensão mesmo, né? Tem que entregar para o cliente, o produto tem que sair e vocês vão estar ali. E o pior, não depende de vocês. Vocês vão liderar uma equipe e vocês vão precisar de resultado dos outros, entendeu? É como se você for um técnico de futebol e depender do seu artilheiro fazer gol. Então, a gente que lidera, a gente sofre isso, né? Porque vocês estão estudando para se tornarem líderes, né? Na área de produção, gerenciar uma produção, ver onde tem gargalo, ver onde não tem qualidade, corrigir desvios, corrigir variações. E vocês vão ter que fazer isso tudo com muita rapidez. Entendeu? Então, vamos preparando o espírito de vocês aí para saber lidar com pressão. E aí vocês têm que ter uma característica de pessoas que saibam lidar com pressão. Entendeu? Vamos ter que desenvolver isso, tá? Então, por isso que a gente, às vezes, exige a questão do tempo, muito também para educar nesse sentido, para disciplinar nesse sentido. Tá certo, gente? Meu nome é Alexandre, né? Não sei nem se eu falei, daqui a pouco eu vou conhecendo vocês. Aqui no ensino remoto, ninguém precisa de falar nome, porque a gente vê, né? Se alguém entrar com um nome aí diferente aí, às vezes usa o celular do namorado, da esposa, vocês me falam. Porque às vezes eu vou chamar o nome de vocês, não, esse nome aqui é da minha namorada, tal, né? Entendeu? Então vocês me avisam aí. Agora sobre a questão da plataforma que foi implementada. A plataforma, ela tem por objetivo para centralizar, porque tudo foi uma experiência, gente. Então, a gente tem que ter muita paciência com a faculdade e a gente tendo paciência com vocês. Acho que é uma via de mão dupla. Primeiro semestre foi uma experiência, tá? Foi de qualidade? Provavelmente pode não ter sido, mas foi melhor do que vocês ficarem parados, igual tem escola aí do estado, desde de março que o aluno está sem aula. Então, né? Todas as faculdades, eu falo isso com todas as faculdades que eu leciono. E todas elas tiveram esse mesmo problema, tá, gente? Isso aqui que eu falo para vocês não é uma particularidade da FUPAC. É todas. Todas as faculdades teve aluno que ficou desanimado, teve aluno que achou ruim, enfim, né? Mas eu tenho para mim que pelo menos vocês estão estudando. Então, já vamos agradecer a Deus porque a gente está tendo conhecimento, estamos passando as informações,
né? Às vezes a internet trava, tem esses problemas, às vezes o professor fala daquele som esquisito, mas estamos estudando. Então, eu acho isso já é um mérito. Então, a faculdade no primeiro semestre viu aí nós pegamos, quais foram os problemas? Um dos problemas que nós tivemos, talvez, a centralização, a falta de padronização, um professor faz de um jeito, outro de outro, tal. Aí a faculdade foi e contratou o serviço aí dessa plataforma. Essa plataforma, gente, é mais. Eu já trabalhei, igual eu falei, eu trabalho na Sudamérica com uma plataforma parecida. Às vezes muda o nome, mas na hora que eu fui entrar, eu vi que é tudo parecido. Mas vocês têm que ter um pouquinho de paciência, que para os professores também é um assunto novo, assim como é para vocês. Então, tem professor que às vezes vai postar as coisas no lugar errado. Eu segui um filme, eu estava comentando com o primeiro que entrou, foi o João Paulo. Então, o João Paulo teve paciência aí comigo. Agradeço de antemão, João Paulo. O João Paulo teve a Que paciência isso? de mandar o link para vocês, porque quando eu postei, por ter uma experiência, eu falei, isso aqui não tá legal. Mas como foi o vídeo assim, depois eu vou discutir. Eu falei isso, falei, gente, não tá legal porque o link não ficou disponível. O aluno vai ter que colar lá no navegador. Não acredito que seja assim, não. Então, gente, tenha um pouquinho de paciência que a gente vai melhorando isso, tá? Então, eu acredito que vocês vão ter algumas dificuldades, professores podem estar fazendo, nós nos reunimos para isso não acontecer. Mas o ser humano ainda, né, uma coisa nova, pode ser que haja alguma falha. Eu estou até preocupado se eu realmente não cometi erro ali, então peço desculpa de antemão. Se eu falhei, eu vou tentar corrigir. Eu sou muito assim, entendeu? Eu tento me aperfeiçoar, eu me cobro muito, tá? que eu vejo isso até como defeito, os outros acham que não, né? Você já viu entrevista de emprego, qual é o seu defeito? Perfeccionismo. Mas para mim é defeito, porque eu fico muito tenso, entendeu? Querendo acertar. Então, peço a paciência de vocês. Na próxima, na próxima aula de quarta-feira eu vou ver, porque para mim, é igual eu falei com o João Paulo, tem que estar o link disponível para você apertar lá, ele já te jogar para a aula aqui. Tá bom? Mas se for assim, a gente vai falar isso na quarta-feira. Vou procurar saber, vou tentar melhorar. Mas aí, gente, é o que eu peço. Tenha paciência e a gente também vai ter paciência com vocês, porque nós temos que ter. Eu comentei, eu como coordenador de curso, só contando a história, hoje é um pouquinho de falatório, tá, gente? Talvez vai ficar muito cansativo. Mas depois a gente vai conversar, eu estou com a apresentação aqui prontinho para a gente começar a falar, mas é porque a gente tem que colocar as coisas, né? Acertar os nossos ponteiros. Eu, como coordenador de curso, o semestre passado, eu falei com meus professores, falei, gente, flexibilizar, não tem como. Ah, vai ter que dar falta? Não tem como. Entendeu? Vamos flexibilizar, vamos compreender. E pedir o aluno para compreender a gente, porque é uma situação diferente, é uma situação nova. Então, precisamos ter o espírito de adaptação, tá? É lógico que agora eu tenho para mim que esse segundo semestre vocês vão perceber que vai ficar bem melhor do que o primeiro. Houve o quê? Um aprendizado, né? Nós aprendemos. Vimos quais foram os defeitos, vimos quais foram os erros, nos reunimos junto com o Israel, coordenação, faculdade, e vamos agora acertando os ponteiros, não é certo? Então, pessoal, agora eu vou começar a falar então da disciplina. Eu acho que a aula deve sumir aí, né? Porque eu falo muito, eu costumo nem olhar o tempo. Se ela sumir, a gente entra, daqui a pouco voltamos para a segunda parte e aí a gente dá continuidade. Então vamos lá. Eu vou falar uma coisa para vocês que não está aqui na minha apresentação, mas eu já vou comentar. Existe um conceito chamado, talvez vocês tenham visto com outro professor, se não viu, vão ver agora, chamado ciclo operacional. O que é ciclo operacional? É o período, depois eu vou mandar isso na apostila, tá? É o período compreendido entre a entrada de uma matéria-prima na empresa, no estoque. Do estoque, ela vai para a produção, passa por todos os processos, vira estoque de produto acabado. A empresa comercializa, vai para um contas a receber, se a empresa vender a prazo. Se vender à vista, vai direto para o caixa. Se vender a prazo, vai para um contas a receber. Do contas a receber, volta para o caixa. Então, o dinheiro sai do caixa para pagar o fornecedor entrega a mercadoria, né? Nos casos, a matéria-prima, o material. Alguém vai requisitar essa matéria-prima, vai para a produção, vai para o estoque de produto acabado, vai para o contas a receber e volta para o caixa. É isso que a gente chama de ciclo de produção. Cada empresa tem seu ciclo de produção. Quanto maior for esse ciclo,
Vamos falar um pouco de finanças. Eu sei que a aula não é de finanças, mas vocês vão entender que tudo na empresa é dinheiro e as empresas precisam de resultados financeiros. Vocês vão ser cobrados em cima de resultados financeiros. Então vamos lá. Mas eu vou falar da parte de vocês, tá? Eu vou me concentrar no engenheiro de produção. Então, gente, quanto maior for esse tempo, estou fazendo aqui com a mão aqui, espero que vocês estejam vendo, o tempo que o dinheiro sai para o fornecedor, que o fornecedor entrega, que não sei o quê e tal, até que volte, quanto maior for esse tempo, mais recurso a empresa vai precisar. Então, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que até o dinheiro retornar, leva-se 90 dias. Só para o meu cliente eu vendo com 30 dias de prazo. Entendeu? Eu levo um tempo para a mercadoria chegar na minha empresa, levo um tempo para produzir, ela fica parada no estoque porque eu preciso de vender, né? Nem todo mundo compra na hora que o produto fica pronto, ela ainda fica parada no estoque. Então vamos imaginar que eu leve 90 dias para completar esse ciclo de produção. Aí vamos lá, são 3 meses de salário, são 3 meses de impostos, são 3 meses de energia elétrica que eu pago sem ter dinheiro. Entendeu? Aí eu preciso de capital de giro para bancar isso. Bom, aí onde que vocês entram? Agora eu vou falar aquilo da questão do estresse do tempo. Vocês entram no sentido de fazer com que essa roda gire rápido, até onde é a sua responsabilidade. Você não tem como fazer o dinheiro do contas a receber para o caixa rápido, porque é uma questão comercial, né? O meu comercial vende com 30 dias, é o problema do comercial. Então, vocês não têm mais, ali vocês não têm como intervir. Mas vocês podem intervir desde a compra, parece que o engenheiro pode trabalhar com isso, aí parece que está acabando aqui, né? Ainda falta 10 minutos. O engenheiro pode intervir desde a compra até a chegada da matéria-prima ou do material no estoque. Ele pode fazer a intervenção da produção todinha é do engenheiro de produção até ele entregar no estoque de produto acabado. Então, a responsabilidade de vocês é da compra até no estoque de produto acabado. E o que vocês podem fazer para que essa roda gire rápido e não fique travada em vocês? Em vocês que eu falo como profissional. Né? Deixa travado lá. No estoque é problema do comercial, do marketing, eles que fazem a venda, e vocês não têm culpa. Se a empresa não está vendendo, não é culpa de vocês. O quanto você receber não é culpa de vocês, é da área financeira. O que depende de vocês, vocês vão fazer. E aí, gente, tem várias coisas que a gente pode discutir, que a gente vai discutir. Como que eu faço a produção andar rápido? Como que eu posso diminuir? Então, eu vou pegar aqui o Pablo como exemplo. O Pablo hoje assumiu uma empresa. Tá? A minha empresa levava 90 dias para esse ciclo se formar. Contratei o Pablo começou a ver, dentro da área dele, como engenheiro de produção, ele viu um monte de problema. Ele viu gargalo, ele viu processos parados, ele viu desperdício, ele viu mão de obra desqualificada, desmotivada, entendeu? Ele viu maquinário desatualizado, tá certo? Ele viu layout fora, que faz com que a produção demore, né? Porque não estava numa sequência lógica. Então, o Pablo viu isso tudo. E ele começou a atuar, entendeu? Primeiro, ele deu treinamento para os funcionários, ele demitiu o funcionário desmotivado e tentou motivar quem ficava. Ele fez uma faxina, ele fez o 5S, fez limpeza, colocou iluminação, melhorou a iluminação, entendeu? Exigiu lá novas máquinas, entendeu? Para diminuir o fluxo, redesenhou o fluxo, né? O fluxograma, tudo isso nós vamos falar, tá, gente? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não estejam entendendo, me perdoe. Se estiver entendendo, ótimo. Então, o Pablo atuou, então ele reduziu quadros, ele contratou pessoas, mão de obra mais qualificada, fez limpeza, pintou, e aí o processo de produção fluiu melhor. Ou seja, dentro da área de produção, o Pablo conseguiu reduzir, vou dar um exemplo aqui, de 2 meses para 1 mês. Olha o que ele fez para mim. Ele reduziu 1 mês de salário, 1 mês de impostos e 1 mês de energia elétrica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um busto do Pablo, colocar lá no pátio da empresa, entendeu? E prestar homenagem a ele. Então, na verdade, é isso. Vocês serão pagos para fazer o processo andar. Vocês serão pagos para fazer produção, produtividade. Fazer tudo com com menos recursos e com menos tempo. É sempre fazer mais com menos. Essa é o nosso objetivo, a nossa meta. A meta do engenheiro de produção é fazer sempre mais com menos. Tudo que você puder fazer mais com menos, né? É o goal de vocês, a meta, o objetivo. Vocês conseguindo isso, gente,
Hoje, falando em tom de brincadeira, você já pode pegar o diploma. Pô, já aprendi. A sua função é essa, entendeu? E aí, o que você pode fazer para reduzir esse tempo? É um monte de coisa. Desperdício, reduzir variabilidade, né? Reduzir retrabalho, ter uma mão de obra qualificada, treinar, insistir com qualidade, insistir com a cultura da qualidade, que coisa que o brasileiro quase que, infelizmente, não tem. Né? O brasileiro não tem uma disciplina. Né? Eu tenho que falar assim, né, que eu sou brasileiro, tá? Mas a gente tem qualidades e defeitos. As qualidades a gente tem que ter mais do que obrigação, por isso que a gente foca nos defeitos, aí por isso que a gente sente inferiores, né? Complexo de inferioridade, só fala de defeito, mas não é, porque o defeito a gente tem que corrigir. Então, por exemplo, o brasileiro não é muito católico com o tempo, não é verdade? Nós temos esse problema, né? Eu marco um encontro com o Gabriel, lá o Gabriel, 7 horas, eu chego 7h15, 7h30, e parece que não aconteceu nada. O brasileiro não tem ainda essa cultura do tempo, da rapidez. Tirando o carnaval que as escolas têm que passar no tempo, aí o brasileiro fica atento, né? Fora isso, a gente não é muito católico em relação ao tempo. E nós estamos perdendo produtividade, gente. Nós estamos perdendo mercado. Nós estamos perdendo competitividade no mercado internacional. Há muito tempo que eu venho falando isso. O Brasil está perdendo produtividade. É uma oportunidade para o engenheiro de produção atuar. É uma oportunidade do engenheiro de produção reverter esse quadro. Estávamos revertendo até um certo tempo, depois retornamos a uma estaca ruim, entendeu? Com essas crises políticas, com essa falta de investimento governamental também influencia, né? Estrutura, porque tem coisas que fogem à mão das mãos de vocês. Por exemplo, a entrega, né? Vocês não têm como implementar aqui just in time, porque a gente não tem uma estrutura, a gente não tem estrutura de portos, né? A gente não tem estrutura rodoviária, são estradas ruins. Então, isso tudo já não depende da gente, a gente vivencia com isso, né? A entrega do nosso produto às vezes demora e encarece o frete, aí a gente perde competitividade. Às vezes tem um melhor engenheiro de produção dentro da fábrica, mas a estrutura do país não permite. Então, já é uma questão política, né? Uma questão de investimento político em infraestrutura, em portos, e aí foge da nossa capacidade, entendeu? Como engenheiro de produção. Um outro problema que vem acontecendo, a nossa mão de obra é muito desqualificada, vocês sabem disso. Me perdoa se eu não estou falando nada ofensivo, mas a gente lida com peão, muitas vezes, dependendo do que a gente produz. E a gente precisa de, pelo menos, que essas pessoas tenham um mínimo de educação, ou seja, que saiba fazer uma conta, que saiba entender uma estatística, entendeu? Então, esse é um outro desafio da nossa profissão. Estou falando aqui hoje, não é para tirar o sono de vocês, é para vocês verem as oportunidades que tem. Então, nós temos que qualificar nossa mão de obra, pegar pessoas, às vezes, de uma certa idade, que têm dificuldade de mudar, e ensinar. Sei lá, dar um telecurso, primeiro grau, segundo grau, a pessoa tem que ter uma qualificação mínima, entendeu? Para poder, a gente poder ter uma mão de obra qualificada, que é um outro problema. Porque, gente, uma mão de obra qualificada, ele vai entender isso que você está falando, ele vai ser mais produtivo. Você pode ter certeza disso. Quanto mais estudo uma pessoa tem, mais produtivo ela é. Entendeu? Então, é muito em cima disso que a gente vai falar, né? Além da qualidade do produto ter que sair funcionando, com durabilidade e outras coisas mais, né? Funcionalidade dentro dos padrões, que a gente vai aprender a conceituar qualidade aqui. Nós vamos estudar 6 sigmas, nós vamos estudar um pouco de estatística, né? Agora não é aquela estatística para ninguém assustar, não. A gente vai estudar estatística prática, né? Agora aplicada, estatística aplicada. Eu sou professor também de estatística, tá, gente? Dei aula de estatística no IFET, quando eu falei para vocês que eu trabalhei 2 anos lá como contratado. Então, nós vamos estudar um pouco disso, a estatística aplicada, né? Que aí a gente vê ela na prática. E agora eu vou parar de falar para saber se alguém quer fazer alguma pergunta para mim, se alguém quer questionar alguma coisa, se alguém quer trocar uma ideia comigo, vai aí no chat, se alguém não tiver áudio, podem fazer pergunta, entendeu? Se tiver esclarecer alguma coisa a respeito da minha experiência, faltando aí 2 minutinhos, a gente retorna, aí na próxima eu já vou começar. Gente, eu já vou postar a apostila, tá?
Apostila, eu não fico preso à apostila, não, tá? O que eu estou falando aqui, o que eu vou falar aqui, porque aí, por enquanto, eu não falei nada, né? Falei da profissão, falei de um modo geral. Agora a gente vai entrar na matéria, segunda aula. Mas não é preso à apostila, não. Se você for ler a apostila e for ver minha aula, você vê porque a apostila, para mim, ela é um complemento. Porque ler todo mundo sabe, né? Então, algo a mais que eu coloco, entendeu? É como um livro, já que a gente não tem como, né, a gente não adota livros, a gente vai adotando as apostilas para melhorar a questão da qualidade de vocês aí, né? Gente, é importante demais vocês aí na profissão de vocês ler, né? A gente tem que ler muito, a gente tem que estar atualizado, a gente precisa de saber o que está sendo feito nas empresas, o que tem mudado nas empresas. Eu vou então aqui encerrar, porque está faltando 1 minuto, e aí a gente encontra daqui a pouco. Eu conto com vocês. E aí, pessoal, eu quero que vocês me façam pergunta, tá? Por favor, participe um pouquinho, senão vocês vão me deixar aqui perdido. Tá bom? Eu vou então encerrar aqui. Aguardo vocês daqui a pouco. Um abraço para vocês, tá?